É engraçado porque eu sou um cara eminentemente urbano, nasci no asfalto, né? Uhum. Mas o toque da viola é uma coisa que relembra coisas que eu não sei o que são. Mas é verdade. Ela tem até... Antigamente, para mim, a viola representava muita coisa, também voltada para o lado regional. É. Mas, né... Isso traz a gente para Traz a gente para a modernidade, né? Para contemporânea. Então, a gente, assim... ela está tão infiltrada na capital, ela está tão presente, posta, né? tão bem colocadinha aqui, que você não precisa ir longe para lembrar do interior. Você tem ela perto, tudo bem, claro, vai te relembrar lá. Mas ainda, hoje ela já me retrata muito esse lado urbano de São Paulo, ou seja, a migração. Aquela coisa gostosa. O pessoal que trouxe para cá. É isso. Né? Eles trouxeram tudo, as próprias essências, enfim, as músicas, canções, e como eu havia dito, o próprio Zé Ramalho usou muito isso, o Homem de Sátiro usou muito isso. A gente está falando aqui de música caipira, você tem um interesse muito grande, você mantém inclusive um site sobre música caipira. Você falasse um pouco disso. Tá. O site de pesquisa, essa pesquisa vem sendo feita há mais ou menos 10 anos, trabalhamos com banco de dados, ou seja, tem discografia de todo mundo lá. Vou dar um exemplo, Belmonte Amaraí gravaram 6 LPs. Os 6 estão lá. Você tem os 6 LPs lá? Tenho os 6 LPs lá. Mas você tem os 6 LPs o quê? Imagem deles, as aí músicas? Que tá. Aí, olha a doideira essa. É escaneada a 6 LPs capa. são 72 músicas. São 72 músicas. Eu vou no caso do Belmonte Amaraí, porque ele já está completinho. As músicas estão digitadas, disco por disco. Dá para ouvir as músicas? Ainda não. É porque tem que pegar as autorizações para poder passar para o pessoal ver. Então a capa escaneada em 4 partes, já dá trabalho, eu monto essa capa, coloco bonitinho, beleza. Digito, vou atrás de um compositor, vou atrás da data, que na maioria dos discos não existem data. Né? Então a minha ideia futura, além de estar fazendo isso com as 75 mil músicas que estão lá, 75 mil músicas cadastradas, isso porque tem mais uns 2 mil discos para cadastrar em casa ainda. Você entendeu? São mais 24 mil músicas. São um monte, em termos são 3.500 artistas e mais de 7 mil discos. Caramba. Então, ou seja, hoje a minha ideia é fazer com que isso se perpetue mesmo, ou seja, você não vai viver só da lembrança, que eu conheci o fulano e Beltrano, gravou tal coisa, não. Você tem isso em mãos. Agora, muita coisa já está para ouvir, que eu ouvi algumas coisas lá. Sim. Eu ouvi uns Lisalo lá, por exemplo. Sim, as autorizações De 45, quando começaram a gravar, Liu e Léo, Zique Zecas e Lisalo, Tio Carreiro e Pardinho faleceram os dois. Carreiro e Carreirinho faleceram os dois, que eram ícones da música caipira. Belmonte também, que já, onde começou a se modernizar, faleceu. Liu e Léo ainda se mantém nativas, Zique Zeca, um dos irmãos faleceu, que foi o Zico. Ou seja, todos eles já estão alcançando uma idade de 80 anos. Infelizmente, a idade chega... o tempo vai passando. Vai passando. Não tem jeito. E muitos discos que eu encontrei, pra você ter ideia, dessas pessoas foram jogadas no lixo. Pelos próprios, teve caso, pelos próprios familiares. Não valoriza o trabalho. Eu acho que tanto quanto hoje se divulgar a música de Caetano Veloso, por que não se divulgar a música de Cascatinhana, que, de certa forma, foram pioneiros. Raul Torres, João Pacífico. Centenas olha, de o que ele deixou... Eu acho que ele deixou um acervo enorme de músicas a serem gravadas. Outra pessoa que tem muita coisa que não se foi e não se divulgou, o próprio Goiá, que parece que o herdeiro dele está fazendo algumas coisas de releituras assim. Ou seja, se você for ver em termos de um universo de análise de aí, riqueza, né? de trabalho, de poesias, de músicas, de história de fato brasileira, estão se perdendo. Então eu rebusquei, consegui fazer isso graças a Deus. Muito trabalho, muita dedicação. Está no teu site, que é joãovilarim.com.br. www.joãovilarim.com.br. O tempo correndo das mãos do velho destino, a vida passando por sobre a imensidão. Um velho deitado e olhando um pequeno menino, brincando com grãos de poeira espalhados no chão. Algum passarinho alinha-se à beira do ninho, alimenta
tá com a vida mais uma prole a cantar. A semente que rola do bico deste passarinho fecunda o leito da terra disposto a brotar. Estes olhos que olham pros campos são os mesmos que dispõem-se a chorar. São os olhos que derramam abrisos que enchem o mar. Estes olhos que olham pros campos são os mesmos que dispõem-se a chorar. São os olhos que derramam abrisos que enchem o mar. Nas visões que transportam de cores nossa consciência, ou nos vastos caminhos da nossa imaginação. Impressão microscópica de toda uma vivência. Um olhar distraído descobre uma fecundação. Os anos vagueiam em silêncio e se perdem nos campos. Os dias sobrados com o vento espalham os grãos. O menino observa em seus olhos a ruga e o pranto. Desconhece a maturidade, aperta sua mão. Estes olhos que olham pros campos são os mesmos que dispõem-se a chorar. São os olhos que derramam abrisos que enchem o mar. Estes olhos que olham pros campos são os mesmos que dispõem-se a chorar. São os olhos que derramam abrisos que enchem